Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Nós estamos na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A segunda parte, ela traz exemplos. Então vamos no capítulo 1. Capítulo 1, ele fala sobre o passamento ou desencarne, né? Aqui no meu tá esse termo passamento, mas é o desencarne. Item 1. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição, ou seja, a pessoa às vezes não teme a morte, mas teme aquele momento, né, o desencarne. Sofremos ou não essa passagem? Por isso, se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Então, normalmente as pessoas ficam, apreensivas, porque ninguém foge à lei natural. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres devem todos fazê-la e, por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderia suavizá-la. Então isto, a morte ou o desencarne, não tem fortuna nem posição hierárquica, poder político, poder religioso ou um poder financeiro, que vá suavizar essa dor ou essa passagem. Item 2. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Então, às vezes, no desencarne, a pessoa sofre, fica agitada, e outros desencarna facilmente. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E se calam porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e outra nos da vida material. Então, tanto a igreja quanto a ciência, para um determinado ponto, porque não tem conhecimento da vida futura. O espiritismo é o traço de união entre as duas, entre a ciência e a religião, E só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixam este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. Então o Espiritismo vem explicar o desencarne. Como que sucede? Por que sucede? Ou como? Qual o tipo de sofrimento? Por que um sofre mais e outros sofre menos? Para isso precisa ter o conhecimento do laço fluídico, ou seja, o perispírito, que une o espírito ao corpo físico. No item 3, a insensibilidade da matéria inerte é um fato e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Durante a vida toda, a desagregação material repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. Então, conforme o corpo físico vai desagregando, o espírito sente, a alma, que como ele diz, sente, quem sofre é o espírito e não o corpo. A matéria, ela é inerte, então se não tiver o espírito, ela não sente nada. É a alma e não o corpo que sofre, pois este não é mais que um instrumento da dor. Então o corpo é um instrumento. Aquela é o paciente, a alma, é o paciente. Após a morte, separada a alma, o corpo pode ser impunemente mutilado, que nada sentirá. Aquela, por insulada, nada experimenta da destruição orgânica. Então, a alma separada do corpo pode-se mutilar o corpo, como ele diz aqui, que a alma não vai sentir nada. Porém, se estiverem juntos, se estiverem encarnados, aí sim existe o sofrimento. A alma tem sensações
próprias, cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade e nem mesmo se pode conceber uma sem outra. Então o perispírito está sempre junto ao espírito ou à alma, né? E não se separa nunca. Não pode, como ele diz aqui, conceber um sem o outro. Não existe perispírito sem espírito, nem espírito, né, aqui na Terra, né, num planeta, sem o perispírito. Durante a vida, o fluido perispírito penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige-lhe os movimentos. Então, o perispírito, ele se liga célula a célula do corpo físico. Tudo que o corpo físico sente, a alma sente. E a alma também, né, atua sobre todas as células do corpo. Item 4. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico que a une ao corpo, mas essa separação nunca é brusca. Então é importante entender que a separação do espírito do corpo ou o desencarne nunca é brusco, nunca é de uma vez. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Enquanto houver um átomo ligado a uma molécula do corpo, ainda não completou-se a separação. A sensação dolorosa da alma por ocasião da morte está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também da maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Então, o sofrimento ou não está no conjunto do contato existente entre perispírito e corpo físico. Quanto maior ou menor, aí é que vai dar a dificuldade ou não do rompimento, da separação. Não é preciso, portanto, dizer que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Estas circunstâncias é que nos cumpre examinar. Então, a partir de então, vamos falar sobre essas circunstâncias de ser penosa ou não a separação. Item 5. Estabeleçamos em primeiro lugar e como princípios os 4 seguintes casos, que podemos reputar situações extremas dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Então, são 4 casos, ou são 4 princípios, né? Mas existe uma variedade em cada um. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então, se fosse completa, mas não é. Segundo, se no momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Então, se no momento do desencarne existe uma ligação muito forte entre corpo físico e perispírito, então vai ser doloroso esse desencarne. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Então, se a coesão do corpo físico e do perispírito for fraca, se for tênue, acontece suavemente. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Então, se depois que cessa a vida orgânica, ainda houver ligações entre o perispírito e células do corpo físico, a alma sente tudo o que acontece. Como diz aqui, a alma vai ressentir-se dos efeitos até da decomposição. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva
que une o corpo ao perispírito. Que tudo o que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. E, finalmente, que se o desprendimento se opera sem dificuldades, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então tudo está ligado a essa adesão, né? A maneira com que o perispírito está unido, né, ou ligado ao corpo físico. Se for forte, se for uma adesão forte, vai sofrer. Se for uma adesão fraca, o desencarne vai ser mais suave. Item 6. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Então a gente sempre comenta que o espírito recém-desencarnado passa por um momento de perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Então, no momento do desencarne, a alma passa por um torpor, por uma suspensão da consciência. Não separou ainda, mas ela passa por uma anestesia, vamos dizer assim, para que não sofra tanto o desencarne. E ela dificilmente sente o último suspiro, como ele diz aqui, dificilmente, né? Não é sempre. Dizemos que nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, o espírito pode ficar perturbado por horas ou até por alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Despertaste-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Então, aos poucos, né, vai voltando, vai passando esse torpor, essa anestesia, né? Então ela desperta, né, e vai podendo ver, vai podendo sentir, vai podendo enxergar, saber ou entender a situação, né? Como ele diz aqui, né? Toma conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acordar-lhes sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros é qual horrendo pesadelo. Então alguns acordam, como ele diz aqui, né, com sensações boas, e outros com pesadelos. No item 7, o último alento quase nunca é doloroso, uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estentores da agonia e depois as angústias da perturbação. Então a alma, como diz aqui, ele não sente o desencarne, mas sente antes o que vai acontecer e sente depois, né, na perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento está na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito, da afinidade da matéria, o espírito que é muito materialista, né? Então essa intensidade depende aí da razão direta dessa afinidade. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penoso e prolongado serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente é como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é o caso das mortes calmas e de pacífico despertar. Então, normalmente, né, esse sofrimento, essa causa, né, esse desprendimento, depende
do quanto a pessoa é materialista, do quanto a pessoa se apega ao corpo. Pode ser calmo ou pode ser sofrido. No item 8, a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Então, como a gente vem falando, né, muito apegado à matéria, preocupações com gozos, né, da vida material. Então, a pessoa fica apegada à matéria. Então, esse desprendimento é mais doloroso. E isso também é o estado moral do espírito, né? Então, o espírito com uma moral um pouco mais elevada, ele não vai se apegar tanto à matéria. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Então, um espírito mais elevado, que tem uma moral um pouco maior, mais elevada, não vai ter tanto apego à vida material. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza de desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então depende de nós, depende da gente não se apegar tanto ao corpo físico, saber que esse corpo ele é emprestado, né? Ele nos foi cedido para uso, porém não é nosso. Isso faz com que a gente não se apegue tanto à matéria e na hora do desencarne não haja tanto sofrimento. Como ele diz aqui, né, a alma já sabe de antemão que existe uma vida espiritual, em que essa vida espiritual é que é a nossa vida natural, a vida primeira ou primária. Por isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. No item 9, em se tratando de morte natural resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra na vida espiritual, apenas ligado pelo elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Então a pessoa já de idade, já não tem mais tanto fluido vital. A pessoa que tem uma doença por um tempo demorado, vai minimizando o fluido vital, vai diminuindo. Então essa pessoa já não tem quase que nada, o elo de ligação é muito pequeno. Não vai ser fácil o desprendimento. Como ele diz aqui, a partir da pancada do coração ou do último suspiro, o espírito já desligou totalmente do corpo. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Então, o espírito nessa situação, onde já não existe tanto fluido vital, ele tem até consciência da situação, sabe ou assiste o desencarne, o próprio desencarne, e tem consciência de tudo que aconteceu. Então ele não fica na perturbação, a perturbação para ele é curta, é pequena, como diz aqui, algumas horas. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e ventura. No homem materializado e sensual, que mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E, quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. Então, mesmo que o desprendimento for gradual, demanda esforços, porque ele não aceita, é uma pessoa materializada, como diz aqui. As convulsões da agonia
são indícios da luta do espírito que, às vezes, procura romper os elos resistentes e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. Então, o desprendimento, o desencarne, ele é forçado. O espírito tenta arrancar ou se arrebatar, como ele diz aqui, molécula por molécula, e isso causa então o sofrimento, porque a pessoa é muito materialista, apegada à vida material, né? A pessoa não tem consciência da vida futura ou da vida espiritual. Por isso, o sofrimento. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a todos que participaram. Gostaria de pedir mais uma vez que continuasse aí se inscrevendo no nosso canal para que a gente possa manter esse trabalho. Que Jesus abençoe a todos.